Tudo bom? Estamos aqui para a nossa aula de ética. Acabamos de sair da nossa revisão de matemática. Vamos hoje falar um pouco sobre valores éticos. Mas a gente sabe que toda a comunidade, toda a sociedade, ela precisa de regras para que haja ordem e justiça. Então, os valores éticos, eles vão guiar as atitudes dos cidadãos. É como se fosse uma bússola. A gente sabe que a bússola, ela sempre aponta para o norte. Então, esses valores éticos vão apontar nós, como cidadãos, para o caminho certo. Mas a gente não pode esquecer que existe o livre-arbítrio e a liberdade. Vai fazer com que a pessoa faça suas escolhas. Então, as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer suas escolhas e suas formas de ser, de agir. Mas existem os valores éticos que levam para o caminho certo, para o caminho do bem, para o caminho correto. A ética, ela direciona os direitos e deveres ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu, como cidadão, tenho direitos, eu também tenho deveres. Então, cabe a mim seguir as regras dos direitos e deveres da minha vida. Então, eles estão nas direções opostas, mas ao mesmo tempo eles se completam. Então, para viver em sociedade, é preciso que eu siga os direitos e deveres como cidadã. A ética, ela tem princípios morais, pelos quais uma pessoa se guia. Então, são os princípios morais em que eu vou me guiar como cidadão, como viver em sociedade. São regras de condutas que a gente conhece, são feitas por associações e organizações em relação à vida humana. Então, existe, por exemplo, na nossa escola, existem umas regras que é necessário que a gente cumpra. Então, aí já tem um sentido da ética. Então, as regras, elas são reconhecidas, né? Então, são regras que eu preciso fazer com que elas se cumpram. A gente vive num mundo que a violência existe muita violência, tempo de muitas informações, de muita tecnologia. Então, a cada dia a gente está se preocupando com uma nova identidade, com uma nova informação, com uma nova descoberta. E é exatamente o nosso comportamento ético que vai levar o homem para que ele mesmo não destrua a sociedade que ele construiu. Por isso existem esses valores éticos, para que eu possa estar seguindo na minha sociedade de acordo com aquilo que passa-se um bom tempo para se construir o que é a sociedade hoje. Então, esses valores veio exatamente para que a gente possa viver em paz na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de justiça, né? Justiça é um valor ético. Quando a gente fala de justiça, a gente entende que a gente não pode julgar as pessoas. Não é nossa missão estar apontando o dedo para o outro. Pelo contrário, é necessário que a gente faça um diálogo com essa pessoa para que haja respeito. Então, de início, a gente sabe que as coisas precisam ser justas, que para que haja justiça, mas não cabe a mim ou não cabe a você a fazer o julgamento dessas pessoas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e esperar que, por exemplo, uma pessoa comete um crime, então não vai caber a mim fazer o julgamento, cabe aos órgãos competentes a fazer isso. Então, é necessário esperar que pessoas capacitadas e estudadas possam estar fazendo julgamento da pessoa que cometeu o crime. Então, esse é também o significado de cidadão planetário, fazer sua parte de consciente da necessidade de contribuir para o planeta. Quando a gente fala sobre respeito, e que vimos que o respeito está ligado com a justiça e com a solidariedade, quando eu respeito, por exemplo, o meu colega em sala de aula, que ele errou, se ele erra, eu espero a oportunidade de conversar, de dialogar,
falar para ele que entendo o quanto respeito como meu semelhante, mas ao mesmo tempo quanto que aquilo que ele fez, né, pode ser melhorado, mas eu posso estar conversando de uma forma em que eu não posso estar desrespeitando o meu colega. Então, eu preciso falar com uma pessoa de uma forma em que ela entenda e que ela não se sinta mal por isso. A justiça, ela sempre vem em primeiro lugar e acontece dentro de nós como uma reflexão de nossas atitudes. Então, eu jamais devo estar olhando primeiro o erro do outro e julgando. A gente tem que sempre pensar que não vivemos a vida de outra pessoa. Então, a gente nunca vive a vida de outra pessoa para saber o que há dentro dela, o que ela pensa, né? O que se passa dentro dela, como é que ela está se sentindo. Então, não cabe a nós sempre estar fazendo esse tipo de julgamento. Então, caso a pessoa ela tenha cometido algum tipo de ação que afeta o bem-estar de outra pessoa da sociedade, são os órgãos do governo, os tribunais, a polícia que tomarão providências legais. Então, quando a gente age sem o diálogo, sempre apontando o dedo, apontando o erro do outro, fulano fez isso, ele é assim, 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 eu estou diante de uma atitude antiética. Então, não, eu me torno antiética a partir do momento que eu saio julgando o outro. E a gente sempre está vivendo coisas novas, numa velocidade muito grande, né? Então, muitas coisas aí acontecem rapidamente. Então, é a essência do ser que é conduzida pela ética, que nos orienta. Então, é a ética que vai nos orientar a viver em relação às coisas que acontecem muito rápido. Então, os valores do respeito, da liberdade, da justiça, da responsabilidade devem sendo sempre continuar com as nossas atitudes. Então, sempre quando a gente for fazer algo, estar relacionado a algo, a gente tem que observar esses valores. E a ética, ela nos ajuda exatamente a compreender que não temos direito algum sobre a vida da outra, de outra pessoa, a não ser que sejamos responsáveis por ela. Então, a partir do meu pai, por exemplo, como você é criança, o seu pai é responsável por você, então ela também será responsável pelas suas atitudes. Então, cabe a ela fazer orientações necessárias na sua vida para que você possa estar vivendo em harmonia com a sociedade. No nosso dia a dia, por exemplo, na escola, a gente não pode faltar com respeito aos professores, aos profissionais que trabalham na escola, aos nossos pais, avós, todos os nossos parentes, pessoas mais velhas. Então, todos os ambientes que a gente vive é necessário a gente estar vivendo com as pessoas com respeito. Tratar o outro com falta de respeito, às vezes é tão grosseiro, é tão mal, às vezes deixa a outra pessoa mal, depois deixa você mesmo se sentindo mal. Então é necessário que a gente sempre haja com ética em relação a outras pessoas. E é dessa forma que a gente deve agir cuidadosamente, sempre com respeito, com diálogo, com honestidade, sendo justo. Sempre isso vai nos levar a um futuro muito promissor na nossa vida. E não importa a questão da ética, não importa a religião do outro, não importa a aparência física do outro, se ele tem algum tipo de limitação, não importa as suas condições sociais. Então, a atitude ética diante do que acontece, a gente sempre busca melhores escolhas. Então, mesmo com todas as diferenças, a gente sempre tem que estar buscando as melhores escolhas. Então, a gente vai estar estabelecendo paz e diálogo entre nós. E aí a gente vai estar compreendendo que a gente vive numa única sociedade, que é o planeta. Hoje, a gente observa que todo o planeta Terra está passando por um único problema e que todos nós esperamos superá-los de forma harmoniosa, de forma que as pessoas possam estar voltando à sua vida, à sua normalidade. Então, a gente sempre espera que que o próximo, que nós mesmos vivemos em harmonia. Então,
de uma certa forma, a gente pode se juntar em nossas orações, pedir para que Deus possa estar nos ajudando a passar por esse momento tão difícil nas nossas vidas. Muito obrigada, beijos. E agora a gente vai fazer uma leitura de um texto do nosso livrinho de ética e vamos debater sobre isso, certo? Beijinhos e tchau.